Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma escola dominical online, sempre mais perto da última, né? Nós já tivemos essa experiência de estar juntos semana passada, foi muito gostoso. Eu não vejo a hora da gente estar de novo fazendo as nossas escolas dominicais lá na igreja. Vamos orar agradecendo a Deus por essa semana e pedindo a proteção dele para essa que se inicia? Senhor Jesus, louvamos o teu nome por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado ao Pai pela semana que encerrou e obrigado a Deus por essa semana que se inicia. Obrigada, Senhor, porque nós comemoramos essa semana o Dia das Crianças, comemoramos o Dia dos Professores e nós te agradecemos pela vida das crianças e pela vida dos nossos professores, tanto da escola dominical quanto pelos pais que são aí os nossos professores e pelos professores da escola também, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada um deles, ó Deus, trazendo, Senhor, renovo das suas forças, das suas energias, da sua vitalidade, da sua capacidade, Senhor, mental, emocional, que o Senhor possa mesmo trazer o teu sustento, o teu consolo, a tua fortaleza ao coração deles, Senhor, que eles possam ser a cada dia capazes de ensinar e tenham mesmo o intuito de, amando ao Senhor de todo o coração, fazer o bem ao seu próximo, ensinando aquilo que será de grande utilidade para cada um daqueles que receber esse ensino. Abençoa, Senhor, grandemente a vida das crianças e dos professores. Recebe a nossa escola dominical como honra e louvor ao teu nome. Fala conosco através da tua palavra. Seja, Deus, o nosso professor. Ensina-nos, Espírito Santo. Revela ao nosso coração aquilo que é do teu querer que a gente aprenda. Louvado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a andar de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Leitura bíblica. Se a gente for falar de Mateus demais, dá para fazer um sermão em cada versículo. Tem muita coisa, gente, não dá pra gente falar de tudo. 22 capítulos a gente leu. E nós vamos cantar 3 músicas a respeito daquilo que fala em Mateus. A primeira coisa que a gente vê em Mateus é o quê? O Pai Nosso, né? Primeiro vimos o nascimento de Jesus, tá? Mas caminhando um pouquinho mais, Mateus 6, de 9 a 12, a oração do Pai Nosso. E depois, no capítulo 10, Jesus fez o quê? Chamou os discípulos dele. Quem sabe os nomes dos discípulos? É essa música que nós vamos cantar. Vamos lá? Vamos! Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Era Simão, Pedro, Felipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Era Simão, Pedro, Felipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Eu já deixei para trás o capítulo 7, que fala do quê? Uma música que a gente conhece demais. Não construa sua casa na areia. Ela pode ser bonita, mas não aguenta a tempestade. Jesus falando sobre o prudente e sobre o insensato. Vamos cantar para a gente guardar no coração essa palavra? Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. A rocha é o lugar de construir, é o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. Gente, nós estamos indo sempre de trás para frente.
no capítulo 6 ainda, fala lá das preocupações da vida. Olha as aves dos céus, o cabelo da sua cabeça está tudo contado, o cuidado de Deus com a gente, né? Cada palavra que eu leio, eu lembro de uma música, mas não dá tempo de cantar tudo. Então a gente vai cantar uma que fala que as aves são cuidadas pelo Senhor, as flores foram criadas pelo Senhor, e lá na frente Jesus vai falar o quê? Deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus impõe a mão sobre as crianças, os discípulos tentam impedir as crianças de chegar perto de Jesus, e Jesus fala assim, que o reino do céu é desses pequeninos, quem recebe esses pequeninos em meu nome, me recebe. Então Jesus, valoriza a criança, e a gente também tá aqui porque a gente ama vocês, e a gente quer que vocês conheçam esse Jesus que ama vocês, que fez vocês, e a gente quer que vocês tenham o coração firme para andar com ele. Então, vamos cantar que os passarinhos estão lá cuidados, as flores foram feitas por Jesus, e as crianças, ainda tem muito mais valor do que tudo isso. Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhes tem amor. Senhor Jesus, quero te entregar nosso louvor. Quero que o Senhor abençoe as crianças, os professores. Quero que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Hora da história. Já vai começar. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa lição de hoje será sobre o profeta Elias. Então, assim, certa vez, lá o povo de Israel, eles estavam, desobedecendo a Deus, eles não estavam adorando a Deus como deveria. Então, Elias foi lá e disse para Acabe, que era o rei de Israel, que não iria mais chover, a não ser quando Elias dissesse que iria chover, porque o Senhor estava dizendo, então, que não iria mais chover, nos anos seguintes. Ou seja, o povo ia ficar na seca, assim, sem chuva, e isso acabaria prejudicando muita coisa, porque daí não ia ter água para beber, para fazer comida, e também não ia ter o que eles comerem, certo? E depois disso, o Senhor mandou que era para Elias ir lá no leste, se esconder perto de um riacho, porque já pensou? Elias dá essa notícia, ele ia ficar como o vilão ali da história, Acabe ia ficar muito bravo com ele por ele ter dito aquilo que não ia chover, então por isso que Deus foi lá e falou que era para ele se esconder. Ele foi lá então, se escondeu num riacho, e Elias então bebe água desse riacho, e os corvos, os pássaros corvos, eles que traziam pão e carne de manhã e de tarde para Elias comer, conforme o Senhor ordenou. Então o Senhor ele não deixou Elias desamparado. Só que algum tempo depois o riacho ele acabou secando por falta de chuva, Então o Senhor mandou Elias para a cidade de Sarepta Sidom, onde lá uma viúva iria fornecer comida para ele. Então chegando lá, ele viu uma viúva e foi lá e pediu comida para essa viúva. Só que a viúva disse que não tinha um pedaço de pão sequer para dar para ele. Só que Elias foi lá e disse que era para ela fazer um pequeno bolo com o que ela tinha e depois fazer outra coisa para ela e sua família, o seu filho comerem, porque o Senhor não iria deixar faltar nada. E a mulher foi e fez conforme Elias mandou, E depois daquilo, não faltou comida durante muito tempo, nem para Elias, nem para a mulher e nem para o seu filho. Por quê? Porque o Senhor não desamparou, o Senhor não deixou faltar.
farinha, então não acabou a farinha para fazer comida e nem o azeite secou, né? Porque o Senhor ali ficou mantendo aquela família e também Elias. Só que algum tempo depois, o filho daquela mulher ficou doente e acabou parando de respirar, né? Então, né, tava muito mal e até que acabou morrendo. A mulher então foi e reclamou para Elias, né, assim, perguntando o que foi que eu te fiz, qual é o meu pecado, para você vir aqui, né, e lembrar do meu pecado e matar o meu filho. Elias então foi, pegou aquele filho dela, aquele menino, levou para o seu quarto e clamou ao Senhor pela vida daquele menino. Ele chegou a deitar sobre o menino 3 vezes e clamava, orava ao Senhor para que o Senhor, né, voltasse à vida daquele menino. E o que vocês acham que aconteceu, crianças? Vocês acham que o Senhor ouviu a oração? Ouviu? O Senhor ouviu o clamor de Elias, né, e o menino lhe voltou a viver, né? E depois daquilo a mulher ficou muito feliz, muito agradecida e disse que agora ela sabia então que Elias era realmente um homem de Deus, porque, né, ele clamou ali e Deus o ouviu. Aí, depois no 3º ano da seca, né, porque não chovia, então estava na seca. Então, no 3º ano dessa seca, o Senhor veio para Elias e disse que era para Elias se apresentar para o rei Acabe e falar que ele enviaria chuva para a terra, né? Então Elias foi. Aí lá Acabe também convidou Obadias. Obadias também era um homem temente ao Senhor e ele trabalhava lá no palácio, ele era responsável pelo palácio. Só que havia Jezabel, que ele exterminava, ou seja, ele matava todos os profetas do Senhor. E Elias era um profeta do Senhor, como a gente viu no começo, né? Que ele é um profeta. Então, Obadias, né, como era um homem temente ao Senhor, ele ajudou centenas de profetas do Senhor a se esconderem para que não fossem mortos por Jezabel. Aí, certa vez, né, Acabe disse para Obadias que era para eles irem lá atrás de capim para dar para os animais comerem, né, já que estava na seca, não tinha muito ali o que comer. Então eles foram. Obadias foi numa direção e Acabe foi em outra direção. Aí nesse caminho, Obadias encontrou Elias. Elias então, né, como sabia que Obadias trabalhava para o rei, trabalhava no palácio, disse que era para Obadias, né, dizer para Acabe que Elias estava ali e que Elias queria se encontrar com o rei. Só que Obadias disse não, ficou com medo de Acabe matar tanto Elias e tanto Obadias, né? Só que Elias insistiu, por quê? Porque o Senhor disse que era para ele falar com o rei, então ele insistiu, né? Era uma mensagem do Senhor. E Obadias foi então, se dirigiu para o rei Acabe e Acabe foi ao encontro de Elias. Nesse encontro, Elias disse para o rei que era para o rei convocar todo o povo de Israel para encontrar-se com ele no Monte Carmelo. E também nesse monte era para ir todos os profetas de Baal e Azerá, né, que eram outros deuses que o povo estava adorando. Então, por isso que o povo estava desobedecendo a Deus, porque o povo estava adorando a Deus, mas também estava adorando esses outros deuses, que era Baal e Azerá. Então, Elias foi lá, eles foram nesse monte e Elias perguntou para o povo até quando que o povo iria ficar desobedecendo a Deus, iria ficar adorando a Deus, mas depois adorando a Baal. Porque Deus não quer isso, Deus quer que a gente adore somente a Ele. Só que o povo adorava a Deus e também adorava a esses outros deuses. Então Elias, ele fez o quê? Ele pediu para trazer 2 novilhos, né, 2 bezerros, já cortado em pedaços, colocar ali no altar ali, né, e colocar lenha, mas que não era para acender o fogo, né, porque daí ele e os outros profetas, cada um iria invocar o nome, né, do Deus que adora. Então Elias iria invocar o nome do Senhor e os outros profetas iriam invocar o nome de Baal. E aquele Deus então que respondesse com fogo ali naquele lugar, que fizesse queimar aquele altar onde estava o bezerro, né, cortado em pedaços, aquele então seria o verdadeiro Deus, né? Então daí os profetas de Baal fizeram lá o seu altar com o bezerro em pedaços, né, com lenha e tudo, e começaram a clamar, né, o nome de Baal, dançaram em volta dele, né, ficaram lá clamando, só que não houve nenhuma resposta. Aí Elias até falou assim, clamem mais alto, cantem mais alto, e eles ficaram lá por horas e horas e horas, e até começaram a cantar mais alto, a clamar mais alto, só que não teve nenhuma resposta. E Elias então lá chegou a vez de Elias. Ele foi lá, fez o seu altar, né, altar do Senhor, separou 12 pedras
que representavam as 12 tribos de Israel, né, que eram o povo de Israel, e ainda, né, e fez lá o altar. E ainda pediu para colocar água 3 vezes lá na lenha. Então, aí tinha a água na lenha, né, ficou até escorrendo a água naquele altar. Já pensou colocar fogo lá onde tinha água? Então, era bem, dificultou ali, né? Ele queria aquilo mesmo, para mostrar como que Deus era realmente poderoso. Aí, depois disso, ele começou a orar ao Senhor. E ele orava para o Senhor e pedia para que o Senhor fizesse aquilo, para que ele, né, para que Deus ficasse conhecido entre o povo de Israel, para que o povo entendesse que somente o Senhor, somente Deus, era o Deus em Israel, né? E para que o povo, então, voltasse o seu coração para Deus. E daí, crianças, o que vocês acham que aconteceu? Começou a cair fogo do céu e queimou completamente aquele holocausto, aquele sacrifício. Queimou a lenha, queimou o chão e queimou toda aquela água que tinha. Queimou tudo. Por quê? Porque o Senhor mandou o fogo do céu. Porque o Senhor, ele é poderoso. Então, ele mostrou ali que somente ele é Deus. Ele é o único Deus. E que aqueles outros deuses que o povo adorava, Baal, aquele outro, não eram nada perto de Deus. E quando o povo viu aquilo, eles ficaram assim, né, em choque. Eles caíram prostrados lá e eles gritavam que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, com aquilo, eles reconheceram que somente o Senhor era Deus. E depois daquilo, então, Elias mandou prender todos os profetas, né, de Baal, porque eles estavam ali profetizando algo que era mentira, porque não era Baal o verdadeiro Senhor, mas sim o nosso Deus, né? Aí, vocês lembram, então, que o povo estava na seca, né, porque não chovia. Aí, então, Elias chamou o rei Acabe e disse que era para ele olhar na direção do mar lá. Só que Elias ficou olhando e falava que não via nada. Na 7ª vez, o rei Acabe olhou e viu lá uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse que aquela nuvem era o sinal que a chuva do Senhor iria descer. Então era o sinal que depois daquele tempo todo na seca, o Senhor iria mandar chuva. E mais uma vez ele iria mostrar como ele era poderoso e como ele é realmente o verdadeiro Deus. Certo? Só que depois daquilo, Acabe, o rei de Israel, ele contou pro Jezabel, né? Lembra no começo da história? Jezabel era aquela pessoa, aquele homem que perseguiu os profetas do Senhor. Elias era um profeta do Senhor. Né? Contou tudo que Elias tinha feito, tudo isso. Do fogo, da chuva, contou tudo. E que Elias também mandou prender os profetas de Baal. Aí depois disso, então, Jezabel mandou uma mensagem para Elias, disse que ele, né, seria castigado por tudo aquilo. Elias então teve medo e fugiu. Elias ficou com tanto medo que ele orou ao Senhor pedindo a sua própria morte. Aí, né, depois ele ficou orando e deitou e dormiu. Ficou lá dormindo de tanto medo que tinha. Até que o Senhor mandou um anjo, né? O anjo foi lá, chamou ele, acordou e pediu para ele comer e beber. Depois que ele comeu e bebeu, né, ficou fortalecido, ele saiu em viagem e viajou durante 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte Horebe. E lá nesse monte o Senhor apareceu para Elias e perguntou o que ele estava fazendo lá. Né? Elias disse então que estava com medo, porque ele era o único profeta que havia sobrado, né? Porque todos os outros tinham morrido e eles estavam querendo matá-lo. Né? Então ele estava com medo. O Senhor disse então que era para Elias ir lá fora, né? Porque ele estava numa caverna, disse que era para ir lá fora que o Senhor iria passar. Então, aí Elias foi lá fora, veio um vento muito forte. Só que o Senhor não estava nesse vento. Depois veio um terremoto. E o Senhor também não estava nesse vento. Depois veio até fogo, mas o Senhor também não estava lá. Só que depois veio uma brisa bem suave e era lá que o Senhor estava. E o Senhor então apareceu e falou com Elias, né? E disse então, né, perguntou novamente para Elias. Elias disse que estava lá com medo, que era o único profeta que tinha sobrado. Então o Senhor pediu para Elias voltar lá, né, onde ele tinha fugido lá para o deserto, e que era para ele ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor como profeta, né? Então Eliseu seria o outro profeta do Senhor que iria estar lá no meio do povo, né, falando com o povo aquilo que o Senhor queria que fizesse, né, falando com o povo aquilo que o Senhor mandava, né? Então que seria esse ali mensageiro ali, esse profeta. E Elias foi o que? Elias fez e obedeceu aquilo que o Senhor tinha ordenado, né? Então, crianças, a gente vê nessa história que tudo que Deus mandava, Elias ia e obedecia.
né? Então, Deus mandou ele fugir, Elias fugia. Deus mandou ele falar com o rei, Elias ia. Deus mandou ele fazer lá do novilho, preparar o altar, Elias fazia. Então, tudo Elias obedecia, né? E o que a gente viu ali de mais extraordinário, assim, né? Como que Deus é poderoso e que a gente então tem que ver, né? Entender nessa história que a gente só tem um Deus, né? Que ali na história, né? Que eles adoravam outros deuses, mas que não, eles não são verdadeiros, né? Ali Deus fez uma prova, Deus provou, comprovou que não tem outro, não existe outro igual a Ele. Então a gente tem que adorar somente a Deus. Nós só temos um Deus que é poderoso, né? Ele é amoroso, Ele faz tudo por nós. Depois Ele até mandou o seu Filho em nosso lugar, né? Para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Então Ele é único. Então que a gente tenha, né, em mente que a gente só tem um único Deus e que nós temos então que obedecê-lo sempre. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por essa escola dominical, muito obrigada, Senhor, por essa lição, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abençoando a vida dessas crianças, das suas famílias, dos professores da escola dominical. Senhor Jesus, fique conosco, livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos encerrando mais uma escola dominical. Festejamos bastante o Dia das Crianças, mas não tivemos aniversariante, né? Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse tempo? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Deus, por esse tempo de escola dominical. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E ainda que não dá tempo da gente comentar tudo aqui, mas que esse livro de Mateus venha nos inspirar a crer no Senhor com todo o nosso coração, a amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e que a gente possa amar o nosso próximo e nos amar, para sabermos amar as pessoas, a termos coração assim perdoador, ó Deus, que a gente possa sempre estar em comunhão com os irmãos, ó Deus, para que perdoando aquele nosso irmão também sejamos perdoados pelo Senhor. Fica conosco, ó Deus, abençoa a nossa vida, guarda, Senhor, cada um, abençoa a liderança da nossa igreja, Senhor, que logo, logo possamos nos encontrar e cultuar ao Senhor lá no templo. Fica conosco, ó Deus, abençoa a nossa semana. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tchau. Tchau.